Esse é um papo de mulher, específico e especial para mulheres. Eu espero que você saia daqui um pouquinho melhor, porque nós não temos o objetivo de mudar ninguém. Nós temos o objetivo de ajudar mulheres a subir degraus. Bem, se você ainda não me conhece, eu sou Josilene, sou Master Coach, especialista em inteligência emocional e relacionamentos. Eu escolhi essa área porque é realmente uma área que eu amo e que eu acredito, sempre acreditei desde a infância, sempre acreditei nos relacionamentos, nos casamentos felizes, por causa de exemplos que eu tive, né, que eu vou contando para vocês depois. E aí, por que então que eu trabalho com mulheres? Trabalho com casais, né, enfim. Mas essa semana é especial para mulheres, por quê? A Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Esse foi o segundo texto bíblico que eu aprendi. O primeiro texto bíblico que eu aprendi foi deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino de Deus. E o segundo texto bíblico que eu aprendi quando eu ainda era criança foi esse. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Então, nós temos um poder muito grande. É claro que a gente vai conversar sobre outras questões, né, durante a semana, e tem uma outra pessoa envolvida. Mas é certo que nós, mulheres, temos um poder extraordinário. E é sobre esse poder que nós vamos estar falando um pouquinho essa semana. Vamos entender um pouquinho algumas diferenças entre homens e mulheres. Tem alguns preconceitos, algumas coisas assim, que são culturais. A Vanusa mandou lá o bom dia, que está online. Quem mais está online aí? Manda pra gente. Bom dia, Vanusa. Muito obrigada por estar com a gente presente. Então, o que acontece? Parece ou é uma injustiça. As mulheres ficam sobrecarregadas. A gente tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos. Eu até veio um vídeo essa semana que deu uma certa polêmica sobre esse assunto, por causa dessa correria louca, e você está sempre se perguntando, mas será que realmente é assim? Será que realmente eu tenho que dar conta de tudo? Será que eu realmente tenho que ser responsável por tudo? E fica esse questionamento. Muitas vezes você não se sente valorizada e você diz assim, mas eu faço tudo, eu dou conta de tudo e meu esposo não me valoriza. No vídeo dessa semana eu comentei sobre isso, né? Que quantas vezes você ouve coisas do tipo, a minha esposa trabalha para ser um complemento na renda, né? Enfim. Como se a sua profissão não fosse tão importante quanto a profissão do marido. E ainda, no Brasil, ainda tem mulheres recebendo salários muito inferiores a homens, mesmo executando as mesmas funções dentro da empresa. Você sabia disso? A desvalorização é grande. Então, o que fazer? Vou me sentir injustiçada, revoltada, vou desistir da minha vida profissional? O que fazer nessa situação? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje também. Nós vamos conversar essa semana sobre submissão, mas como ser uma mulher submissa, como a Bíblia diz, e ao mesmo tempo ser uma mulher independente. Como conciliar tudo? Como conciliar as tarefas do lar, com o meu trabalho, com a educação dos filhos, como dar conta de tudo? Educação dos filhos, administração do tempo, sonhos e metas. Nós vamos falar disso também. Enfim, vamos então continuar nesse assunto, né, das injustiças. Você trabalha, você tem que dar conta de tudo, você não é valorizada.
De acordo com o dicionário, machismo significa orgulho exagerado do masculino. Significa também uma virilidade agressiva. Olha, isso significa machismo. Agora, o que mais me impressiona é que as mulheres tenham comportamentos machistas, tenham falas machistas e muitas vezes nem percebem isso. Quantas vezes você já ouviu uma mulher dizendo que mulher dirige mal? Eu tenho uma amiga que, há um tempo atrás, ela disse assim, eu dirijo muito bem. Eu dirijo tão bem quanto um homem. E aí, ela disse assim, ela ainda reforçou dizendo assim, meu marido diz que eu pareço homem dirigindo. Então, o que você me diz desse comentário? Parece até um elogio, né? Você parece homem dirigindo. Isso não é um elogio. Existem homens que dirigem muito bem. E existem homens que dirigem muito mal. Existem mulheres que dirigem muito bem. E existem mulheres que dirigem muito mal. Ah, ele cozinha tão bem quanto uma mulher. Como assim? Existem homens que cozinham muito bem e homens que não sabem cozinhar. Existem mulheres que cozinham muito bem e mulheres que não sabem cozinhar. E aí, quando você se depara com uma situação de um homem cuidando dos filhos, a mulher saiu, foi trabalhar, foi fazer alguma coisa, e o homem ficou cuidando dos filhos. E aí você se derrete todo e diz assim, olha que bonitinho, como ele ajuda a esposa, ele cuida dos filhos. Como assim? Mas os filhos são de quem? Os filhos também não são da esposa. Lá, Yasmin chegou, algumas pessoas estavam no link anterior, e aí vieram para esse link, algumas ainda não conseguiram vir. Pessoal, olha só, para aqueles que chegaram agora, eu tive vários problemas hoje com a tecnologia. O meu celular parou de funcionar, o link que eu criei não abriu e eu acordei bem cedo para estar aqui com vocês. Mas vamos lá, porque a gente não desiste, porque a gente precisa fazer o maior número de mulheres possível compreenderem que é possível ser feliz, é possível administrar o tempo, é possível ser bem-sucedida. Então, vamos lá. Então, continuando aí, no pensamento machista das mulheres. Quantas vezes a gente fala esse tipo de coisa e a gente nem percebe? Ah, que bonitinho, olha o homem lavando vasilha. Mas eu nunca vi ninguém falar que bonitinho a mulher lavando vasilha. Se você chega na casa de alguém e a casa está bagunçada, qual é a sua tendência? Nossa, que mulher relaxada. Se você conhece uma mulher que não trabalha fora, e a sua tendência é dizer assim, ela não trabalha, só o marido que trabalha. Mas ela tem que dar conta de filho, de roupa, de casa, da comida, mas ela não trabalha, só o marido que trabalha. Olha o mundo, ou o país que nós vivemos, a cultura que está dentro de nós. E aí a gente reclama por quê? Porque a gente não é valorizada. Mas nós mesmos temos comportamentos machistas. Por que eu estou te levando a refletir sobre esse assunto? Porque muitas vezes, coisas que os nossos maridos falam, pensam, ou a forma como agem, não está relacionada ao que eles sentem por nós. Está relacionado à forma como eles foram criados, está relacionado a um contexto cultural que você mesma, mulher, está envolvida. Então, está relacionado a uma série de coisas. E aí, pensando nisso, você consegue refletir e perceber a criação do seu esposo? Como foi? Então, eu já quero te dar uma tarefa para hoje. Conversa com seu esposo para saber como é que foi a infância dele, como é que foi a criação dele. Sabe o que acontece? Em um casamento, cada um traz uma bagagem pronta.
Ninguém veio vazio para um casamento. É como dizer que uma criança, quando nasce, é um papel em branco. Já acreditaram isso, que não é verdade. Ela já traz uma bagagem mesmo no nascimento. Então, imagina duas pessoas adultas que se unem. Elas vieram de uma família. Como foi a criação nessa família? Como é a cultura nessa família? Como é o papel do homem e o papel da mulher nessa família? O homem é o provedor e a mulher é a dona de casa? Como é esse papel nessa família? Então, nós precisamos conversar. E, acima de tudo, eu preciso me valorizar. Se eu acredito em mim, as coisas começam a mudar. Mas, com frequência, eu lido com mulheres que questionam: o meu marido não acredita em mim, o meu marido não me apoia, e aí elas não vão para frente. Elas não se desenvolvem porque consideram que não estão tendo apoio. E aí o que acontece? Vai virando uma bola de neve. Por quê? Quanto mais eu não progrido, porque eu não sou valorizada, porque eu não tenho apoio, menos apoio eu vou receber e menos valorizada eu vou ser. E vai virando uma bola de neve. Então, o primeiro passo, eu preciso seguir rumo às minhas metas. Uma pessoa me disse essa semana, uma empreendedora, mãe, dona de casa, enfim. Essa semana me mandou uma mensagem e disse assim: olha, eu preciso participar dessa semana do Papo de Mulher com Pão Quentinho. Porque ela disse assim: esse vídeo que você me mandou foi de Deus. Porque essa semana eu estava conversando com meu esposo, estava pensando em desistir de tudo. Porque eu não estou dando conta de conciliar o meu trabalho, o meu negócio próprio, com os trabalhos domésticos, com o cuidado com os filhos. E aí, como fazer isso? Então, nós vamos conversar mais sobre isso também essa semana. Mas você precisa estabelecer prioridades. O que é importante? Então, faça uma escala crescente. O que é importante? O que vem primeiro? O que vem primeiro para mim? Você tem cuidado de você? Quantas vezes você para durante o dia, durante a semana, para cuidar dos cabelos, das unhas, da pele, para fazer algo para você? Com frequência eu pergunto para essas mulheres que são mães, que são donas de casas, que são esposas, que são profissionais: o que você gosta de fazer? Só você. Para você. Não para os seus filhos, não para o seu esposo. O que você gosta de fazer? Sabe, elas não sabem o que elas gostam de fazer. Elas não sabem o que elas querem fazer. Então, para e pensa, o que você gosta de fazer? Se você tivesse esse dia todo para você, e você não tivesse que se preocupar com casa, com dinheiro, com filho, com marido, o que você faria para você nesse dia? Já parou para pensar? Analisa aí. Então, ó, a primeira tarefa: conheça a história do seu esposo. Quando você conhecer a história do seu esposo, as coisas vão começar a ficar mais claras na sua cabeça. É claro que aquele versinho: pau que nasce torto, cresce torto, morre torto, até a cinza quando queima é torta. Eu aprendi isso na infância. Isso não é verdade. Se eu quero mudar, eu posso. Então, se o seu esposo quiser evoluir, ele pode. Se você quiser evoluir, você pode. Mas todo o nosso comportamento, ele é um conjunto, inclusive, da nossa cultura, da nossa criação. Isso precisa ser levado em consideração na hora de ficar ou não magoada com alguma coisa. Tá bom? Cuidado, comece a se policiar também quanto aos seus comentários machistas. Isso não é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Mulher não paga a conta de casa. Homem ajuda a esposa. Homem não ajuda a esposa com as tarefas de casa. A casa também é dele. Homem não faz favor para a esposa lavando vasilha. A vasilha também é dele. Homem não faz favor para a esposa cuidando dos filhos. Os filhos também são dele. Mulher não faz favor para homem quando paga a conta. Mulher não faz favor para homem quando divide as despesas de casa.
porque as despesas são delas também. Então, vamos nos policiar em relação a esses comentários machistas, tá bom? Agora, a verdade de cada um. Eu quero te falar sobre a verdade. Quantas vezes você já ouviu sobre esse verso? A verdade é relativa. De certa forma, a gente tem lá mais gente entrando, ó, Rose Amorim, Ângela Maria, sejam bem-vindas, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Então, como eu estava dizendo, né, a verdade, tem alguma verdade que é absoluta? Tem. Mas tem também uma verdade que é relativa? Tem também. Como assim, Jocilene? Como a verdade pode ser relativa? A verdade, ela pode ser mentira para outra pessoa. Mas para mim, ela pode ser verdade. Se eu acredito nela, ela pode ser verdade. Você já percebeu que, com frequência, se você estiver assistindo a um noticiário, eu não gosto muito de assistir jornal. Se passa alguma tragédia, eu mudo de canal. Às vezes eu estou vendo uma notícia, mas passa uma tragédia, eu mudo de canal. Por quê? Porque o que passa lá tem forte influência sobre as minhas emoções. A gente vai mudando de humor à medida do que a gente está assistindo. E aí a gente fica revoltado com uma coisa ruim que fez, a gente fica revoltado com a violência, a gente se revolta. Se você assistir um filme, você chora junto, você sorri junto. Não é assim? Por quê? Porque as nossas emoções, elas são manipuláveis de acordo com o que o nosso cérebro acredita. Então, por exemplo, uma pessoa que assiste, uma mulher, né? Nós estamos falando com mulheres, uma mulher que assiste muitas novelas, fica ali assistindo novela, ela entra na história de tal forma que ela muitas vezes percebe que, lá na novela, o marido estava falando com a mulher, fingindo que estava com o pneu furado, alguma coisa, mas ele estava com a amante. E aí, um belo dia, o seu marido se atrasa para chegar em casa. E aí você liga para ele não atende, o celular está descarregado. Quando ele chega em casa, ele diz assim, olha, o pneu furou, meu celular descarregou, enfim. E aí, você não percebe que é isso que está acontecendo. Mas lá no seu inconsciente, você se lembra daquela cena e você traz para a sua vida real e você ali já tem certeza que o seu esposo estava com outra. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe a diferença de fantasia e realidade. Por que eu estou te falando isso? Porque na sua cabeça, o seu marido não te apoia. O seu marido não te ajuda. O seu marido não te elogia. O seu marido deixa tudo nas suas costas. Na sua cabeça, é a sua verdade. Então, é verdade para você. E essa verdade vai fazer um efeito no seu corpo que você não faz ideia. E aí a gente vai conversar sobre isso. Mas na cabeça do seu marido, ele trabalhou o dia todo, ele chegou em casa cansado. Aí você me diz assim, Jocilene, mas eu também trabalhei o dia todo. Mas ele não está pensando nisso. Ele está pensando que ele trabalhou o dia todo e que ele está cansado. E aí, ele está pensando o seguinte, mas se você está tão cansado assim, por que você está fazendo? Na cabeça dele, por que a gente não senta? Vamos sentar nós dois, então vamos descansar, se nós estamos tão cansados. Às vezes meu esposo fala para mim assim, eu não sei para que você limpa tanto. E eu nem limpo tanto assim, tá? Podem acreditar. Eu tenho as minhas prioridades. Mas ele diz assim, para que você está limpando hoje? Você já limpou ontem. Porque na cabeça dele não faz sentido. Então, quando eu começo a entender o que ele está pensando, eu percebo que quando eu estou limpando e ele está sentado de perna para cima assistindo o jogo, é porque ele entende que é mais importante o que ele está fazendo do que o que eu estou fazendo. E ele entende que eu estou fazendo porque eu quero fazer. E ele quer assistir o jogo, então vamos lá. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho, a gente consegue dialogar e vamos lá. Pode me ajudar agora? Faz isso aqui para mim. Vamos dividir as tarefas? E aí a gente vai conversando e aí a gente vai adaptando a criação dele com a minha criação, o que ele pensa com o que eu penso. A gente vai adaptando isso, porque tudo é adaptável. Então, o que acontece? O nosso cérebro,
ele vai acumulando mágoas. A importância de se livrar dessas mágoas, a importância do perdão, é uma coisa assim, extraordinária. Quando eu vim para o coaching, eu estava magoada com algumas coisas, e aí eu pensava que aquilo estava me ferindo, me fazendo mal. E aí eu comecei a usar uma ferramenta de coaching de limpeza emocional. E eu percebi que tinha coisa lá do passado, lá da infância, lá da adolescência, me torturando. E eu nem tinha percebido. Por quê? Porque no meu consciente, as coisas de agora, né, da atualidade, estavam me incomodando. Mas, na verdade, lá no meu inconsciente, tinha coisa me ferindo. E aí, imagina um copo de água embaixo de uma torneira pingando. Vai pingando. E aí, quando o seu filho faz uma coisinha pequenininha, quando o seu marido faz uma coisinha pequenininha, o que acontece? Você explode. Você explode. A Érica também acabou de chegar. Bom dia, Érica. Obrigada. Então, o que acontece? Você explode. Por quê? Porque o copo já estava cheio. E aquela gotinha foi o suficiente para o copo entornar. Então, olha o que acontece. Quando a gente guarda mágoa, quando a gente guarda essas dores, esses sofrimentos, o nosso cérebro age como se nós estivéssemos em perigo. E aí, ele vai gastar todas as energias, ou ao menos muita energia, para nos livrar desse perigo. E sabe o que vai acontecer? Ansiedade, estresse, falta de sono, problemas de saúde, tá ali, ó. Porque o seu cérebro está trabalhando, porque ele quer te livrar do perigo. Por quê? Para o meu cérebro, perigo é sinônimo de quê? Proximidade à morte. Então, para te livrar da morte, ele vai atacar outras coisas. Ele vai atacar o seu estômago, ele vai atacar o seu intestino, e você vai ficar estressada, você não vai dormir, e você nem percebeu que isso tudo está relacionado às mágoas. Então, veja, eu gosto muito dos conselhos da Bíblia, e eu digo assim, que eu leio muito, eu faço muitos cursos, eu estudo muito a área emocional, o funcionamento do cérebro, as emoções, enfim. Mas parece que quanto mais eu estudo, mais a minha fé se fortalece. Por quê? Porque quando eu volto na Bíblia, a Bíblia já tinha falado de tudo aquilo. E lá na Bíblia tem um conselho sábio que diz assim: não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Então, o problema de hoje, a gente resolve hoje. Com frequência, eu encontro casais e aí a esposa está dizendo assim, mas ele agiu assim. E aí ele diz assim, mas eu não foi bem dessa forma. Você está falando diferente do que eu falei. Eu não falei com grosseria, enfim. Lembra, uma verdade, a outra verdade. A esposa está falando a verdade dela. Por quê? Porque ela sentiu dessa forma. Você recebeu dessa forma. Você foi ferida dessa forma. E a outra pessoa, ele também tem a verdade dele. Ele falou de uma forma que para ele não foi ofensiva. Então, como que a gente resolve isso? Vamos conversar naquele dia sobre o que aconteceu naquele dia. E aí, no final da conversa, eu faço isso com meu esposo, sabe? Meu esposo, assim como vários maridos de vários clientes que chegam para mim e dizem assim, meu marido não sabe pedir perdão, não sabe pedir desculpa. Meu esposo também é assim. E às vezes eu estou conversando com ele e aí eu falo para ele, olha, essa atitude me magoou. E ele diz assim, mas não foi bem assim, eu não quis dizer isso, enfim. E aí eu paro e falo para ele assim, então, mas me magoou. Você poderia me pedir desculpas? Então é assim que a gente resolve. E aí ele nem sempre pede desculpas, mas ele age de maneiras que eu entendo que ele está se desculpando, porque faz coisas para agradar. Enfim, então, quando a gente começa a compreender o outro, a gente começa a perdoar. Então, o outro exercício que eu quero deixar para você hoje é: volta sempre no início de tudo. Como foi o início do relacionamento? Como foi o namoro? Como foi o casamento? Por que você escolheu esse homem? Por que você decidiu se casar com ele?
Se eu dissesse para você assim, hoje, quanto você me pagaria para matar o seu esposo? Como assim? Ué, porque se ele é um fardo na sua vida, para você se livrar dele, quanto vale se livrar dele? Agora, outra pergunta. Quanto vale para salvar a vida do seu esposo? Se ele estivesse agora rumo à morte, e aí você pudesse dar algo ou algum valor para salvar a vida dele, o que seria? Então vamos colocar na balança e entender o que pesa mais. Toda vez que você estiver muito brava com ele, você pensa, e se ele morrer hoje? Como vai ser? Diálogo. Sempre importante o diálogo. E não jogar, recapitulando lá do começo, não jogar em cima do outro a responsabilidade da minha felicidade, a minha valorização. Eu preciso me valorizar. Eu preciso entender que eu sou importante. A Margarete chegou agora também. Bom dia, Margarete, seja bem-vinda. Eu preciso entender que eu sou importante, que eu posso ser aquilo que eu quiser e que eu preciso definir as minhas prioridades. Como que a gente faz isso? Como que a gente define as prioridades? Como é que a gente organiza a nossa rotina para a gente executar todas essas prioridades? A gente vai conversar sobre isso essa semana. Então, agora, eu quero te dar mais um exercício. Já anotou tudo aí? Vamos rápido, hein? Escreva no papel. Comece a escrever tudo que você não concorda, todo o machismo que você já foi vítima. Escreve também as vezes que você fez comentários machistas, como aqueles que a gente falou no começo, né? Mulher dirige mal. Se você, olha só, mulher dirige tão mal, que quando um homem, muitas vezes, quando um homem compra um carro, ele coloca no nome da esposa para fazer o seguro, porque o seguro no nome de mulher é mais barato. Por que será? Por que será que os homens sofrem mais acidentes do que as mulheres? Será que realmente elas dirigem tão mal assim? Então, toda vez que vier um comentário machista na sua cabeça, para e analisa se realmente faz sentido. Se realmente, eu estou elogiando esse homem porque ele é um bom pai. Ok. Mas e a mulher você está elogiando porque é uma boa mãe? Estou elogiando esse homem porque ele acompanha a vida escolar dos filhos. E a mulher você está elogiando porque ela acompanha a vida escolar dos filhos? Percebe? Eu estou elogiando essa mulher porque ela está ajudando a pagar as contas da casa. Mas você elogiou o homem porque ele ajudou a pagar as contas da casa? Então, quando o machismo sai de dentro de nós, a gente vai ter mais autoridade para cobrar. Por enquanto, a gente entende que isso faz parte de uma sociedade. Por enquanto, a gente entende que nós somos pessoas diferentes que receberam criações diferentes. Jocilene, você está me dizendo, então, que eu tenho que aceitar isso e simplesmente cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, dar conta de tudo e continuar aceitando que tudo é responsabilidade minha? Não. Não estou dizendo isso. Mas não aceitar é diferente de se revoltar. Como é que você não aceita? Você não aceita conversando, dividindo as tarefas com os filhos, as tarefas domésticas, dividindo, falando aquilo que você pensa, aquilo que você sente, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, essa é a forma de protesto. A forma de protesto vai ficar engolindo veneno, porque você vai ficar engolindo veneno. E aí, olha, pesquisas comprovam que a maior parte dos casamentos termina por coisas pequenas do dia a dia. Então, não são as coisas grandes que acabam com o casamento. É mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil perdoar uma traição do que suportar as coisas do dia a dia que a gente foi engolindo sapo, e não resolveu naquele dia, e não resolveu e não perdoou. Então, escreve no papel tudo que está te magoando. Escreve no papel tudo que você não concorda. E agora você queima esse papel. E imagina que você está jogando fora, que você está abrindo mão daquilo dali, que você está abrindo
uma página em branco para você escrever a sua história do jeito que você acredita que ela é. Quando você se sentir mais feliz, quando você acreditar em você, as pessoas ao seu redor vão acreditar em você. E o último exercício para a gente encerrar. O último exercício para a gente encerrar hoje é o seguinte: respire fundo. Você sabe que nós vivemos sempre, a maioria das vezes, a maior parte do tempo, no passado ou no futuro? O nosso cérebro funciona assim, sabe? Nosso cérebro funciona assim. Nosso cérebro, ele recebe a fala um pouquinho atrasada. E aí ele recebe... como é que faz para não ficar, então, como naqueles filmes, né, mal dublados? Ele guarda a imagem e aí ele pega a fala, conecta e transmite para mim, né? Então, o que acontece? Se o meu próprio cérebro, ele recebe o que ele ouve um pouquinho atrasado, imagina como o meu cérebro funciona em relação ao viver o hoje, viver o presente. Não é fácil, mas é possível. Por quê? Qual o melhor dia? O melhor dia vai ser amanhã ou o melhor dia foi ontem? Não, o melhor dia tem que ser hoje. Você acordou hoje para ser feliz. Hoje precisa ser o melhor dia da sua vida. Então faz o seguinte comigo. Vamos lá? Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz, enche o pulmão. Vamos fazer? Ó. E agora você solta devagar pela boca. Faz isso aí. Faz aí 5 vezes. Vamos lá? Puxa pelo nariz, solta pela boca. Agora, 5 vezes. Vamos lá, deixa eu esperar você fazer. Mais uma vez. Vem devagar. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Esse exercício por si já vai te ajudar a diminuir estresse, ansiedade e a se manter no agora. Um simples exercício de respiração. Agora eu quero te convidar a fechar os olhos e você vai continuar respirando devagar, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Agora eu quero que você perceba o seu corpo. De olhos fechados, eu quero que você perceba, sinta a sua cabeça, os seus cabelos, o seu pescoço, o seu tronco, os seus braços e pernas. Eu quero que você se concentre no que está ao seu redor, nos cômodos da casa, no cômodo da casa onde você está. De olhos fechados, perceba aí o seu sofá ou a sua cama. Perceba o cômodo onde você está. Pense nos seus filhos que talvez devem estar dormindo. Respira fundo. Pensa no seu esposo. Pensa no agora. Respira fundo. Sinta a paz, tranquilidade que esse momento traz para você e pode abrir os olhos. Quando você vai fazendo esse exercício várias vezes, tem muitos outros, né? Mas esse exercício ele vai te desacelerar. Ele vai fazer você seguir o conselho da Bíblia. Porque se preocupar com amanhã, se das aves Deus cuida. Deus cuida. Ele vai cuidar de você também. Então, eu te espero amanhã. Amanhã nós vamos conversar sobre submissão, independência e autoestima. Como eu vou controlar dentro do meu casamento ser a mulher submissa, que a Bíblia diz, ao mesmo tempo ser uma mulher independente, realizada e feliz, e como eu vou trabalhar a minha autoestima para acreditar em mim e ter então força, coragem e disposição para seguir em frente. Um abraço, te espero amanhã. Amanhã você já entra no canal do YouTube, eu não vou disponibilizar mais o link, porque eu disponibilizei ontem e ele falhou, então você entra no meu canal do YouTube, que nós vamos estar lá às 6 horas, eu espero que a tecnologia funcione e nós estejamos pontualmente às 6 horas. Manda para suas amigas o convite, vamos fazer uma revolução, trazer o maior número de mulheres possível
para que elas cresçam, para que elas acreditem em si e para que mais famílias sejam felizes e